Olá, pessoal. Eu vou começar a gravar para vocês uma sequência de vídeos ou de áudios com algumas informações, com alguns conteúdos que a gente não consegue ter em sala de aula, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai começar resolvendo algumas questões, que são aquelas questões que eu passei para vocês nos esquemas de aula, mas infelizmente nós não conseguimos corrigir durante o período, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala sobre... são questões da OAB, tá, pessoal? Então, é bom para vocês já começarem a treinar. Primeira questão diz que Catarina leva seu veículo para uma determinada entidade autárquica com o objetivo de realizar a fiscalização anual. Carlos, funcionário público. Então aqui vem a primeira informação, pessoal. A gente está estudando exatamente os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E a gente chegou a ver que lá no artigo 327, ele tem o conceito, artigo 327 do Código Penal. Ele tem o conceito de funcionário público e ele tem, inclusive, o conceito de funcionário público por equiparação. E a gente até lembrou na sala que esse conceito é um conceito bastante amplo, né? Ele abarca praticamente todos os agentes da administração pública, né? Mesmo que o agente não tenha remuneração, mesmo que seja através de um contrato, então todos eles serão abarcados pelo conceito de funcionário público. Então vamos continuar a questão. Carlos, funcionário público, que exerce suas funções no local, apesar de não encontrar irregularidades no veículo, verificando a inexperiência de Catarina, que tem apenas 19 anos de idade, exige R$ 5.000 para liberar o automóvel sem pendências. Catarina, de imediato, recusa-se a entregar o valor devido e informa o ocorrido ao superior hierárquico de Carlos, que aciona a polícia. Realizada a prisão em flagrante de Carlos, a família é comunicada sobre o fato e procura um advogado para que ele preste esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de Carlos. Diante da situação narrada, o advogado da família de Carlos deverá esclarecer que a conduta praticada por Carlos configura, em tese, crime de. Então a gente vai reparar que nessas alternativas a gente tem basicamente dois tipos penais: o tipo de corrupção passiva e o tipo de concussão. E aí ele vai falar se é tentada ou consumada. Mas vamos nos concentrar primeiro nos tipos penais. O verbo núcleo, o que difere esses dois tipos penais é exatamente o verbo núcleo do tipo. Então, no tipo de concussão, o verbo núcleo do tipo é o exigir, tá? Então, quando o agente ele exige uma vantagem indevida, utilizando a sua função, o seu cargo para isso, ele vai cometer uma concussão. E quando que vai ser a corrupção passiva? É quando o agente ele recebe, ou ele solicita, ou ele aceita a promessa de uma vantagem indevida. E aí vai ser a corrupção passiva. Então, só com esse fundamento a gente já consegue tirar duas alternativas. Então, se o exige é do concussão, então vamos tirar aqui o corrupção passiva consumada e o corrupção passiva tentada. Então, ou vai ser concussão consumada ou vai ser concussão tentada. E a gente viu também que esse tipo de concussão, ele é um tipo formal. O que é o tipo formal? É quando ele não precisa de um resultado naturalístico para ocorrer, mesmo que esse resultado naturalístico esteja previsto no tipo. Ou seja, o tipo ele prevê uma conduta e o resultado, mas o resultado é irrelevante para a consumação daquele tipo. E é exatamente o que a gente tem na concussão. Então, quando o agente ele exige a vantagem indevida, o delito está consumado nesse momento. Se o agente chegar a receber essa vantagem indevida, isso vai ser exaurimento do delito. Então, esse é um tipo formal. Isso quer dizer que o crime se consuma no momento da exigência da vantagem. E exatamente por isso é possível a prisão em flagrante do Carlos quando ele exige a vantagem. Ele não pode ser preso em flagrante quando ele receber a vantagem, apenas no momento em que ele exigir. Então, com isso, a gente descobre que a resposta correta é a concussão consumada, tá? Porque nesse caso aqui, a gente vai ter que o delito ele se consumou, não precisa do exaurimento, tá? Não precisa dele receber a vantagem. Assim que ele pratica a conduta de exigir, o crime já está consumado. Ok? Vamos para a próxima questão. Alberto, policial civil, passando por dificuldades financeiras. Olha aqui, gente, de novo a gente já viu
um detalhe muito importante da questão, que olha aqui, policial civil, ou seja, ele é um funcionário público. Passando por dificuldades financeiras, resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto, durante o registro de uma ocorrência na delegacia onde está lotado, ou seja, exercendo a função dele, ele solicita à noticiante R$ 2.000 para realizar as investigações necessárias à elucidação do fato. Tá vendo, gente, que agora aqui mudou. Ele só solicitou, tá? E aqui a vantagem, gente, a vantagem foi em dinheiro nessa questão e na questão anterior também foi em dinheiro, mas a vantagem ela pode ser de qualquer natureza, tá? Então, ele solicitou R$ 2.000 para realizar as investigações necessárias à elucidação do fato. Indignada com a proposta, a noticiante resolve gravar a conversa. Dizendo que iria pensar se aceitaria pagar o valor solicitado, a noticiante deixa o local e procura a Corregedoria de Polícia Civil, narrando a conduta do policial e apresentando a gravação para comprovação. Acerca da conduta de Alberto, é correto afirmar que configura crime de... Então vamos ver. As opções que a gente tem são corrupção ativa e corrupção passiva. Olha só, a gente já viu, fazendo a outra questão, a gente já viu a diferença entre a concussão e a corrupção passiva. Gente, lembrar que a concussão ela está prevista no artigo 316 e a concussão ela está prevista no artigo 317. Aí aqui a intenção do examinador aqui é nos confundir em relação à corrupção ativa e passiva. A gente viu que esses delitos são delitos irmãos, eles estão juntos, mas eles não dependem um do outro para acontecer. A corrupção ativa, ela é um crime praticado por um particular contra a administração em geral. E aí é quando esse particular, ele faz uma promessa, tá? Por exemplo, ele promete ao agente público que ele vai entregar uma determinada quantia, tá? Para que o funcionário público, ele faça ou deixe de fazer alguma coisa, tá? Então é diferente desse crime que ele é praticado pelo funcionário público. Tá, gente? Então, assim, a diferença reside exatamente nisso. Se o crime é praticado por um funcionário público e o verbo vai ser solicitar, receber ou aceitar promessa, ele está cometendo a corrupção passiva. Agora, se o tipo tá ligado, se o núcleo do tipo é aceitar promessa, nós lembramos que o tipo não prevê a conduta de dar, né? Se o particular ele dar para, se o verbo for dar, né? O funcionário, opa, desculpa, gente, se um particular ele simplesmente der dinheiro ou der uma vantagem para um funcionário público, isso não configura o crime de corrupção ativa, tá, gente? Então, o tipo de corrupção ativa, ele vai ter outros núcleos que são oferecer ou prometer essa vantagem, tá? Então, aqui a gente já percebe que corrupção ativa não vai ser de jeito nenhum, porque ele é praticado por um particular, tá? Então, podemos tirar, e aí nem vamos entrar no mérito da discussão se atentada ou consumada. Agora, quanto à corrupção passiva, é a discussão se é atentada ou consumada. E vocês viram que é exatamente o mesmo raciocínio da questão anterior. Ou seja, o crime ele vai ser consumado quando o agente pratica o verbo núcleo do tipo, independentemente de conseguir ou não aquilo que ele pretendia. Por exemplo, o crime vai ser consumado quando o agente solicitar. Então, nesse caso aqui, o crime vai configurar, vai restar consumado quando o aberto solicita esse dinheiro para noticiante. Ele ficou consumado. Agora, se a noticiante ela paga esse valor para ele, ela atende aquilo que o policial civil pediu e entrega o dinheiro, esse momento vai ser apenas o exaurimento do delito. Então aqui a gente tem que esse delito se consumou quando o Alberto solicitou. Então a gente tem a corrupção passiva consumada, ok? Então, essa é a nossa segunda questão. Vocês viram que, olha, a outra questão era de 2017, essa questão de 2016, e elas cobram conceitos muito básicos e extremamente relacionados, né? Agora, a próxima questão é também do exame de 2016 e fala o seguinte: Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública. Então, olha, a primeira informação relevante que a gente tem é que é um funcionário público.
de determinada repartição pública do Estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou, por desatenção, jogando ao lixo, juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme. Aqui ele vai trazer vários tipos penais para a gente revisar. O primeiro deles, prevaricação. Aí aqui ele diz que é uma situação atípica. Aqui ele fala que é condescendência criminosa e aqui ele fala que é extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então vamos revisar, gente. Configura o crime de prevaricação. O que é o crime de prevaricação? O prevaricação está previsto lá no artigo 319 e é quando o funcionário público ele retarda ou ele deixa de praticar alguma coisa, mas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aconteceu aqui no caso? Não. Então a gente já pode descartar totalmente a prevaricação, tá? Vamos pular a letra B, porque essa aqui vai ser o nosso gabarito. Vamos para a letra C. O crime de condescendência criminosa. O crime de condescendência criminosa, ele está previsto no artigo 320. Gente, não tem nada a ver com a questão, esse tipo, tá? O condescendência criminosa é quando o funcionário público ele deixa de responsabilizar um subordinado, quando esse subordinado cometeu alguma atitude passível de responsabilização, ou então ele deixa de levar esse fato ao conhecimento de quem deveria tomar alguma providência em relação àquilo, tá? Então ele vai deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu alguma infração, ou senão ele não leva o fato ao conhecimento de quem deva tomar essa providência, né? A autoridade competente. Então, não tem nenhuma relação com esse tipo penal, né? Esse caso aqui talvez pudesse se encaixar na condescendência se estivesse falando sobre o chefe do Guilherme que deixou de tomar alguma providência em relação à atitude do Guilherme, tá? Se caso isso fosse configurado uma infração cometida no exercício da função, tá? A condescendência criminosa está prevista no artigo 320, não sei se eu falei. E essa letra D, então aqui ó, a letra C já vamos tirar. Essa letra D é a que poderia gerar maior dúvida, porque configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Esse tipo está previsto no artigo 314 do Código Penal. E realmente ele prevê extraviar, sonegar ou inutilizar livro ou documento. Aí você pensou, pronto, foi isso que o Guilherme fez, né? Ele jogou no lixo um livro, um importante livro oficial. Só, gente, que a gente não pode esquecer de um detalhe. Todos os tipos do Código Penal, se eles não prevêem o elemento subjetivo do tipo, ele só pode ser praticado mediante modalidade dolosa. A modalidade culposa, ela só pode ser configurada quando ela estiver expressamente prevista. E o que é essa modalidade culposa? É exatamente quando a pessoa comete um delito, tem alguma conduta com negligência, imprudência ou imperícia. Então foi o que aconteceu aqui. Essa desatenção aqui do Guilherme configuraria uma conduta culposa, mas se houvesse previsão em lei. Esse tipo, gente, de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento, ele só tem modalidade dolosa, ele não tem modalidade culposa. Então esse não vai ser o nosso tipo penal. Então aqui, o que vai acontecer? Vai configurar uma situação atípica. Então o Guilherme não vai responder por nada? No âmbito criminal, não. Ele pode sim ser penalizado no âmbito administrativo, visto que as esferas são totalmente independentes. Ok, pessoal? Então, essas são as 3 questões, tá, que a gente tinha para trabalhar.